cosmética capilar, nós estaremos analisando justamente o quê? Quais são os cabelos do século XXI? Então, quando nós falamos cabelos, ok? Do século XXI, nós estamos então comparando esses cabelos com os cabelos do século XX, o século que já passou. Então é de suma importância nós entendemos o que? É que hoje nós tratamos com uma estrutura de fibra capilar totalmente diferente da estrutura da fibra capilar que era vista no século passado. Então nós tivemos hoje, por exemplo, na nossa época atual, nós temos o advento das escovas progressivas com formol, progressivas ácidas, coisas que há 15 anos atrás não se ouvia falar, não existia no mercado. Os cabelos eram processados com um tipo de alisantes, bases alisantes, como sódio, lítio, potássio e o guaridina, e hoje nós temos então uma outra estrutura aí para que nós possamos formatar o fio de cabelo. Fora isso, nós temos também várias questões relacionadas aos processos de descoloração dos cabelos. Então, no século passado, as pessoas elas não tinham tanto costume como agora é presente, como descolorir a fibra capilar. Então nós vemos aí na moda os louros, platinados, os cabelos brancos, cabelos de várias cores, verde, azul, vermelho, então muita formatação da cor dos cabelos. Isso tudo então criou um tipo de cabelo do século XXI que não era um cabelo que existia anteriormente. Isso então exige de nós, cientistas capilares, uma adequação melhor daquilo que nós estamos fazendo, ok? Então nós temos aqui, se você for observar, tá, nós temos aqui várias situações que podem mudar a fibra capilar. Situações mecânicas, aqui pode estar pequeno na tela, ok? Aí você consulte na sua apostila, olha a figura na sua apostila. Então nós temos aqui situações mecânicas, o próprio ar-condicionado dos escritórios, que são utilizados de maneira bem radical, ok? Nós temos aqui a radiação solar, nós temos componentes voláteis, tá? Que são utilizados, que a pessoa acaba, tipo cigarro, e outras situações que as pessoas se envolvem e acaba contaminando o seu cabelo. E uma delas, eu acho a principal, seria realmente a questão do cigarro, tá bom? E alguns excessos de condicionadores, restos de máscaras hidratantes, tudo isso fica ali condicionado à fibra capilar. As atividades aquáticas, né, o cabelo submetido extremamente às questões do cloro da água, o sulfato de cobre e outras questões que nós vemos no dia a dia. Tratamentos químicos cosméticos, as altas temperaturas e a própria poluição, tá, do ar. Tá? Então tudo isso, e fora os novos mecanismos alisantes, acabam criando uma formatação diferenciada dessa fibra capilar, ok? Então nós temos aqui então, no século XXI, surge uma nova estrutura de fio de cabelo, tá? E essa nova estrutura de fio de cabelo, ela é uma estrutura deformada, ela é uma estrutura rígida, ela é uma estrutura fortemente queratinizada e ela é uma estrutura com ausência de células cuticulares. É exatamente isso que você ouviu, ausência de células cuticulares. O que seria isso? Cabelos deformados, então são cabelos que são ali que eles têm a sua estrutura de origem, a sua estrutura natural totalmente alterada através das químicas, ok? Aonde cabelos são encontrados em situação deplorável muitas vezes, totalmente deformado mesmo, tá? A estrutura rígida, porque são cabelos que constantemente são alisados, ele perde a sua hidratação interna, que nós vamos falar disso mais para frente, e automaticamente o cabelo fica quebradiço. É aquele cabelo que muitas vezes a pessoa dobra a pontinha dele e ela começa a quebrar. Ela fala, meu cabelo está quebrando e tira aquelas pontinhas, aquela parte final da ponta do cabelo, começa a se romper, ok? Como se você quebrasse um macarrão, tá? É um cabelo totalmente rígido. Fortemente queratinizado, por quê? Porque as pessoas muitas vezes ouvem falar, queratina é importante, o cabelo precisa de queratina, e não, é mentira, o cabelo realmente precisa de queratina. Só que as pessoas vão e compram queratinas nas lojas cosméticas e começam a fazer o quê? E começam a utilizar aquela queratina sem ter um conhecimento de causa, sem saber que a queratina ela é como uma substância
que vai poder ser um remédio ou poder ser um veneno. Como dizia já o sábio, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então a mesma coisa que é usada para a cura, se em dose elevada, pode matar alguém. Mesma coisa a queratina. O cabelo precisa de queratina? Com certeza precisa. Vamos ver isso lá para frente. Porém, essa dose de queratina, ela tem que ser controlada para que esse cabelo não tenha o excesso de queratina e, consequentemente, tenha problemas também, ficando até rígido e também quebradiço, ok? Com ausência de células cuticulares. Não sei se vocês sabem, mas se nós pegarmos cabelos e colocarmos fio de cabelo e colocar no microscópio, que aumente essa fibra capilar aí em 200, 300, 500 vezes, nós vamos perceber o quê? Que muitos cabelos do meio até a parte distal, ou seja, até a ponta, não possuem mais cutículas, não tem mais células cuticulares. Você olha e você vê o córtex daquele cabelo. Perdeu as cutículas que o protegiam. Isso devido ao quê? Ao processamento de descolorantes, processamento com alisantes, ok? Principalmente os descolorantes. Então, cabelos que não têm cutículas. Os cabelos louros, por exemplo, aqueles louros platinados, bonitos, maravilhosos, se você colocá-los em um microscópio, você vai perceber que a grande maioria deles, com poucas exceções, não tem mais cutículas nas suas pontas, tá? Por isso que fica um cabelo quebradiço e automaticamente ressecado, tá bom? Então, a outra questão que nós temos é como é feita essa reversão, como é que essa reversão ela pode ser feita nesse cabelo, tá? Então, a primeira questão que tem que ser feita para que o cabelo saia dessa situação de desidratação, de porosidade e de elasticidade, no caso então ruim, que seria então uma plasticidade. Então, vou reformular: um cabelo desidratado, poroso e plástico. Desidratado, poroso e plástico. Esse é o nosso problema, tá? Um cabelo hidratado, cutícula bem alinhada e elástico, maravilha, de boa, tá bom? Então, para reverter isso, então nós temos inicialmente estabilizar. Estabilizar o quê? As incompatibilidades químicas. O que isso significa? Muitas vezes, vamos supor que você fez nesse cabelo um processo de... Você faz uma descoloração, você fez luzes no cabelo. E aí, de repente, lá no lavatório, você começa a puxar aquele fio e começa a perceber que aquele fio está quebradiço, ele está quebrando. Aí você fica apavorada e começa então a hidratar, não hidrata, joga queratina, tenta fazer qualquer coisa ali para poder fortalecer aquele cabelo, mas ele continua quebrando, continua caindo, aliás, quebrando, né? Quebrando. Aquela cliente vai para casa, chegando em casa, o cabelo continua quebrando e tal. E aí você percebeu que você não conseguiu fazer uma reversão, estabilizar aquela química que agia no cabelo. Então, na verdade, um cabelo que você fez luzes, que ele começa a quebrar, a hidratação ali naquele momento, ela não vai ter o poder 100% de impedir que aquele cabelo ele continue quebrando. Então, na realidade, você tem que usar alguma substância que vai roubar aquele oxigênio, tá? Por quê? Porque você passou no cabelo um persulfato de sódio com peróxido de hidrogênio. Então, você entupiu o cabelo de oxigênio. Aquele oxigênio ele é ativo, ele é reativo, ele vai continuar agindo na fibra. Por isso que o cabelo começa a quebrar e continua quebrando. Então você tem que roubar aquele oxigênio da fibra com outra substância, para que ele pare, tá bom? E isso nós vamos explicar para frente para vocês como que isso pode ser feito, tá? Então, se você não tirar o oxigênio no cabelo, não retirar aquele excesso de oxigênio que está agindo, ele vai continuar agindo por um tempo e o cabelo vai continuar quebrando mesmo na casa da cliente. Então isso é o que? É um processo de estabilizar essas incompatibilidades químicas que foram feitas em modo errado, que é neutralizado errado, regressão de pH errado, no caso agressão excessiva com descolorantes, tá bom? Então é uma questão que tem que ser feita e que nós vamos estar aprendendo ao longo aí do nosso curso, tá? A outra questão é desacelerar as reações químicas. Seria praticamente a mesma questão aqui. Essa questão estaria mais relacionada, tá, aos alisantes, e essa questão aqui estaria relacionado aos descolorantes, tá bom? Então eu tenho que desacelerar aquela reação de descoloração para que o cabelo pare de quebrar. Enquanto eu não fizer isso, o cabelo vai continuar quebrando, diminui a quantidade de quebra, mas ele continua quebrando por um certo tempo, tá bom? A outra questão aqui é restabelecer
as condições normais da fibra capilar. O que é isso? Veja bem, pessoal, nós temos uma missão no nosso estabelecimento. Qual é a nossa missão? Nós temos que reproduzir de uma forma artificial, de uma forma cosmética, temos que reproduzir tudo aquilo que naturalmente o cabelo ele tinha, tá? Então isso é esse processo de restabelecer as condições naturais da fibra. Então o cabelo ele perdeu a sua condição de brilho, de maciez, de lubrificação, de hidratação, perdeu. Maravilha. Como que eu vou agora arrumar isso? Eu vou ter que formar de uma forma artificial e cosmética, vou recriar aquele ambiente natural que aquela fibra capilar possuía, tá? Então isso é o nosso trabalho, isso nós vamos aprender aqui ao longo do nosso curso. Nós vamos ver como que eu posso, de uma maneira artificial, de uma maneira cosmética, refazer ou reestabelecer uma condição natural que a fibra tinha, tá bom? Então nós vamos ver as vantagens que nós temos, as desvantagens e vamos estar analisando essa questão junto com vocês, tá? E isso é usado com nanotecnologia, que nós vamos ver para frente, tá bom? Então nós vamos seguir para a próxima aula. Um abraço.